Meu povo, mais um corte aqui no Resenha com TF. Fortaleça com like, inscrevam-se e vejam esse corte, porque ele ficou muito legal. Por que você não conseguiu fazer o seu trabalho funcionar no Vasco? Eu não tenho essa resposta concreta, né? A gente ganha do Londrina, ganha do Londrina, vem jogar em casa contra o Operário e ganha do Operário, jogo de 3-0, né? E aí sai para jogar contra o Novo Horizontino. No segundo tempo do jogo contra o Operário, eu faço algumas trocas na equipe, algumas mudanças e a gente entende que aquela é uma formação interessante. A gente vai para jogar contra o Novo Horizontino. Na época o Nenê não estava muito bem, estava sentindo uma dor na panturrilha, tanto é que ele sai do jogo e depois não joga os outros dois. E a gente perde no Novo Horizontino. E ali começou o meu calvário, teoricamente, né? Porque o Vasco estava invicto, porque o Vasco não tinha tomado tantos gols no jogo ainda. E a partir dessa derrota, a desconfiança ela voltou novamente à tona, né? Agora, eu não fiquei mais tempo porque os resultados não foram os resultados de vitória. Se tivessem sido, talvez eu tivesse ficado mesmo com a rejeição, mesmo com tudo que aconteceu. Porque eu falo o seguinte, eu entrei no Vasco, o Vasco estava 6 pontos na frente do quinto, em terceiro colocado. 6 na frente do quinto, terceiro colocado. Eu saio do Vasco com 7 pontos na frente do quinto, em terceiro colocado. Eu fiz 8 jogos no Vasco. Foram 5 jogos fora, 3 jogos em casa. Então, numa Série B, onde é uma situação que são jogos extremamente difíceis, né, o Vasco até então não tinha ganho fora de casa, né, foi ganhar com a gente. Então, eu me prendo ao não ter tido os resultados e a ter tido esse tipo de rejeição, porque se de repente fosse um outro treinador, teria os 2 jogos em casa, CRB e Chapecoense. E aqueles 2 jogos em casa eu faço 6 pontos, me traz novamente uma tranquilidade para dar sequência no trabalho. Porque eu vi a evolução na maneira de jogar da equipe. Você falou tudo. No jogo com Londrina nós merecíamos perder, não merecíamos ganhar. Mas era uma equipe que estava se acostumando a esse tipo de jogo. A não ter problema. Se eu vou ter mais chance ou menos chance de ganhar o jogo, eu vou chegar no final e vou ganhar. E quando acabou o jogo eu falei para eles, dana-se o que aconteceu. O importante é que a gente chegou aqui com os 3 pontos e agora nós temos um pouco mais de tempo para trabalhar. E a minha ideia era ir acertando. E aí o que acontece? Dentro de um olhar numérico, porque as pessoas têm muita implicância com números, né, cara? Mas eu falo isso sempre quando eu vou analisar o trabalho de alguém que não é efetivamente jogador, eu analiso o número dele. Quando eu vou analisar o trabalho de um treinador, o que ele entrega são números. O que o treinador faz? Ele dá o caminho, ele tem uma ideia, ele operacionaliza essa ideia, ele dá o caminho para se chegar à vitória. Isso não é dividir responsabilidade, isso é fato. Então, quando eu vou contratar você para ser meu treinador, eu tenho que analisar como é que é o seu estilo de jogo, o seu estilo de treino. E a partir daí, se isso estiver acontecendo, eu tenho que te dar tempo. E não sou eu que levanto esses dados, porque eu saí do Vasco e não levantei dado nenhum. Eu tenho jogos, já revi algumas coisas e tal, mas os meus números no Vasco, com relação à chegada no terço final, a posse de bola, a menos chegada na minha baliza, a possibilidade de finalizações, as chances, não são chances criadas, são possibilidades de chances criadas. Todos esses levantamentos de números que teve um setor de inteligência que fez, são os melhores do ano. Só que, cara, você falou no início, eu fui o primeiro lugar no Trend Topics Trend Top de rejeição. Primeira derrota, o nego já queria que eu saísse. A pressão que se exercia para que eu saísse era muito grande. Então, nada disso estava sendo levado em consideração, nada do que estava sendo construído com uma maneira de jogar. O jogo que eu sou demitido, 1-0, o Vila Nova chegou na minha baliza aos 38 do primeiro tempo. Num lateral, ele jogou um lateral na área, um atacante conseguiu cabecear e o Thiago fez uma defesa. Até os 38 só dava a gente na baliza dos caras, entendeu? Então, assim, é claro que eu queria ter entregado vitórias, porque a gente vive disso. Sim. A gente vive disso. Mas a análise que eu faço desses números, da maneira de jogar, eu via um progresso na equipe. Eu tinha que fazer algumas mudanças.
eu tinha que fazer algumas trocas, eu tinha que potencializar o jogo, porque a minha ideia era um jogo mais potencializado naquele momento, e eu precisava de ter uma equipe que me entregasse mais essa situação. E com o resultado não vindo, cara, eu não via outra alternativa a não ser realmente o Brasil me demitir. Fiquei triste, queria ter feito os outros 2 jogos. Como eu falei, a gente tinha gordura ainda para queimar. Nós tínhamos 7 pontos na frente do quinto, eu entrei com 6. Né? Todo mundo fala que o jogo do Londrina fui eu que fiz. Então foram 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. 5 jogos fora, e eu acho que eu deveria ter seguido um pouco mais, até porque o Vasco tinha gordura. E aí, o que não me tranquiliza, né, mas me dá uma acalmada, foi que o primeiro Vasco subiu, graças a Deus, né, que era o objetivo. E a dificuldade, ela continuou. Não foi fácil para ninguém dirigir o Vasco. Há 2 anos que não era fácil. Né? Não foi fácil no ano passado e não foi fácil no ano retrasado. Porque aquela história de que o time grande caiu para a segunda divisão e vai subir no ano que vem, como acontecia antigamente, time de camisa não ficava 2 anos na segunda divisão. Acabou, velho. Cruzeiro ficou 3. Acabou. O Botafogo caiu em 15 e subiu em 16. Botafogo Lembra? conseguiu, Botafogo acho que foi... Depois caiu agora e subiu de novo. Subiu tranquilo, as 2 vezes. Isso há um tempo atrás, agora vai por mim, acabou. Complicado. Os times estão se organizando, sabe? Os times estão criando estrutura, sabe? Os times estão honrando o que promete. Então não vai ser só com a camisa, cara. Não vai ser só com a camisa. Mas os jogadores eram fechados com você ali? Eram. Aí depois né, eu saio, a gente ganha de 4-1, né? Aí, tá vendo? Os caras não queriam... esse que foi outro que foi assim, os jogadores quiseram derrubar o Mauricinho. Aí as especulações, aquelas coisas que, né, são infelizmente, são as pessoas que necessitam disso para se alavancar, e aí começam a inventar um monte de coisa, a relação era boa, não tinha problema nenhum. Vários jogadores mandaram mensagem quando eu caí, a maioria deles mandaram mensagem, eu tive no dia seguinte lá para me despedir de todos eles. Pô, a saída foi totalmente amigável, sem problema nenhum, a relação era boa, os caras estavam gostando do treino, sabiam que eu estava vindo com uma ideia de propor o jogo, de ter a bola, de jogar futebol, enfim. Só que, cara, tudo isso com o não resultado de um cara que estava iniciando no profissional,